Hoje nós vamos falar sobre teoria da personalidade com o psicólogo Vitor Hugo. Obrigado pelo convite, para falar um pouco sobre as personalidades, na linha da psicanálise freudiana, qual que é a diferença, das outras abordagens. E obrigado pelo convite, estamos aí. Obrigado, Vitor. Vitor, eu estava dando uma olhada e existem várias linhas de estudo de personalidades, né? E eu percebi que a freudiana é diferente do que a gente está falando já no podcast. Então eu queria que você falasse das características, como que é essa análise que é bem diferente do que a gente está vendo até agora. Então, eu sou psicólogo de abordagem psicanalítica, de orientação psicanalítica, e a gente trabalha, no meu caso, a base mesmo é freudiana, não a freudiana clássica, mas mais contemporânea, dos psicólogos que praticam a psicanálise, mas que também usam de alguns recursos mais modernos, da neuropsicologia, por exemplo, da neurociência, Então, tudo para ajudar o paciente. Então, realmente, o que eu vi um pouco no seu podcast, estava focando ali nos conceitos junguianos, que também é psicanálise, mas é legal a gente falar que na psicologia tem muita abordagem, tem muita variedade de pessoas que pensaram as personalidades, as formas do ser humano se constituir, as formas do ser humano agir na realidade. E então, por exemplo, é uma coisa muito variada, porque tudo depende da visão de mundo e da visão de homem. É isso que dentro da psicologia, que faz a diferença entre uma abordagem ou outra, uma técnica ou outra, porque o ser humano é assim. O ser humano ele tem uma visão de mundo muito diversa, todo mundo é diferente, todo mundo tem sua individualidade, sua personalidade. E pode falar. Não, pode terminar. Uhum. E então a gente pensa que, no caso da psicanálise freudiana, ele constituiu ali as fases de desenvolvimento psicossexual, onde ele fala que vai formando o indivíduo, que muita gente já ouviu falar, fase oral, anal, fálica, período de latência genital. E disso saem 3 grandes eixos de personalidade, que é a neurótica, a psicótica e a perversa. Entendi. Explica um pouco pra gente, então, dessas 3 fases. Bom, desses 3 modelos aí de personalidade, temos a neurótica, é a maioria da população. Então, para a psicanálise freudiana, ser neurótica é ser normal, Ai, que coisa horrível! Mas não você ser doente, de neuroses, assim. Mas a base da estrutura neurótica é a gente estar sempre buscando algo, nunca estar satisfeito. E a maioria da população é assim. Uhum. Então, para nós, ser normal é ser neurótico, ter a estrutura de personalidade neurótica. Que é aquela pessoa que sofre, que está sempre buscando algo, nunca está satisfeito, alcança algo, que a maioria da população é assim, Você alcança uma coisa, aí você já não tem tanta graça, aí você fala, não, agora eu quero X coisa, Aí você alcança aquilo lá e não tem mais graça. Está sempre buscando uma perfeição, um estado nirvânico de completude que, segundo a psicanálise, o ser humano só teve esse estado no útero da mãe. Então ele continua buscando, ele perde, busca, perde, sabe lidar com perdas. Então ele está sempre insatisfeito, sempre buscando esse estado original que ele nunca vai alcançar. Mas isso não traz sofrimento de a pessoa não conseguir aceitar um momento, uma situação? Porque assim, eu sou um pouco da linha do estoicismo, Eu acredito que tem coisa que não dá para mudar, a gente tem que aprender a aceitar e aprender a lidar com o que tem, do jeito que tá, do jeito que vai e assim por diante.
Eu sigo um pouco disso para minha vida. Mas eu vejo que muita gente não é assim. Então, tem gente que tem dificuldade de lidar, às vezes, com uma fase quando está doente ou quando financeiramente aconteceu alguns imprevistos. Tem gente que sofre de um jeito, sei lá, exagerado, né? Se ele busca sempre uma perfeição, talvez até inatingível, e não aprende a lidar com isso, acaba trazendo muito sofrimento para a pessoa, né? Dentro desse... Sim, mas lembrando que o eixo da neurose, né, da personalidade neurótica, é a maioria da população. E o ser humano, o sofrimento faz parte do ser humano. É intrínseco ao ser humano, o sofrimento. Então, são crises, né, que a gente tem conflitos, traumas, que vão fazendo a gente ir progredindo. Senão, eu costumo dizer, senão não tinha uma parede levantada, porque está tudo muito bom, todo mundo feliz com o que tem, ia ficar ao léu, sofrendo o que a natureza mandasse, né? Sobrevivendo do jeito que desse. Então a gente não estaria nunca progredindo. Então o ser humano, né, a personalidade que move o mundo para nós é a neurótica. Nossa. Que está sempre insatisfeito, está sempre construindo, sempre buscando. E o exagero, porque um parâmetro de saúde é o desequilíbrio. Então, se você está sofrendo demais, está ansioso demais com uma coisa, que são as duas bases ali da neurose, que é a depressão e a ansiedade, né? Uma anda junto com a outra. Hoje, na sociedade, a gente vê isso muito. Todo mundo teve ou vai ter, né? Ou teve estados depressivos, ansiedade, hoje praticamente todo mundo tem. Então, é a maioria da população assim. Então, o sofrimento faz parte, a gente vai evoluindo conforme a gente vai lidando com ele e vai achando sentido na vida, né? Em busca de algo inatingível. Mas, por causa disso, a gente está sempre conquistando. O mundo está progredindo. Entendi. E qual que é a segunda? Então, aí tem o eixo das psicoses, né? Que aí que a sociedade conhece como loucura, né? Esquizofrenia e tal, que é a pessoa que já rompeu com a realidade, ela já mistura ali a realidade interna com a externa, houve um rompimento ali no ego, o ego já não sabe distinguir, então a fantasia e a realidade se misturam, a pessoa entra no estado de loucura, alucina, tem alucinações visuais, auditivas, né? E vai tendo as doenças, tipo a esquizofrenia, que é a mais famosa. Eu até quero fazer uma pergunta aqui, pessoal. Porque eu faço voo mental, né? Então eu falo sozinha. Quem não é acostumado me vê. Às vezes eu tô na rua, tô fazendo caminhada e eu converso comigo mesma. Eu pergunto, eu respondo. Muito bom. E é engraçado pra quem vê, fala, ixi Maria, soltou um parafuso aí. É normal, é bom, é saudável? Conta pra gente. É muito normal, é saudável. Eu vi até acho que umas 2 ou 3 pesquisas dos 2 anos pra cá falando sobre isso, que é terapêutico falar sozinho, pessoas inteligentes falam sozinhas. Ai, que bom, pelo menos. Então, faça como eu. Se você está, por exemplo, dirigindo e está falando sozinho, alguém te vê, finge que está cantando. Eu faço isso. Então você usa a mesma técnica. Eu faço isso também. Eu também, eu falo direto. Eu falo, não, gente, estou cantando. Eu fico até muda, assim. Mas, por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Então, isso não tem nada a ver com loucura, tá? É uma elaboração de ideias, né? Que é saudável. Na terapia a gente faz isso, né? O paciente, ele traz, ele fala, a gente reflete isso para ele, interpreta, né? E nós, com nós mesmos, né? Isso é saudável. Você pensar, você tá falando para você mesmo, tá ensaiando como você vai falar, você que está trabalhando em comunicação, né? É muito importante isso, esse ensaio, esse treino. Por quê? Porque você está elaborando ideias, está preparando. Isso é positivo em qualquer área da sua vida. Não, inclusive eu falo muito errado. E às vezes eu vou gravar um vídeo, depois eu escuto e falo, meu Deus, como que eu falei isso? Tipo,
Eu fiz um vídeo esses dias, eu falei com a criança, em vez de falar com a criança. Então, quem fala mais formal, assiste um vídeo meu, fala, meu Deus, a menina fala tudo errado e quer fazer um podcast com... Então, eu faço voo mental para mim meio que cuidar do meu jeito de falar, entendeu? Porque não é que eu não sei falar, é que eu acostumei a falar. Eu converso com pessoas de vários lugares, então eu acho que eu vou carregando um pouquinho. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma mineira, por exemplo, né? E eu senti um pouco que eu tenho um pouco disso, de juntar algumas coisas, de comer algumas palavras, né? Então é isso, eu faço bastante voo mental. Não é à toa que o canal tem esse nome. E aqui, aí no interior, né, ó, o R puxado, né? A gente verdade. É verdade. A gente tem essa característica. Então, é cultura, né? Agora, fique tranquila, porque hoje você vê que na mídia aberta, mídia geral, a gente está tendo um grande problema de, não sei se é falha na educação, não sei, mas a gente vê lá caracteres escritos de forma errada, português errado, repórteres falando errado, entendeu? É verdade. Que no meu tempo eu acho que não tinha muito isso não. A gente vê essa decadência aí no meio de comunicação. Então, assim, não que a gente tem que nivelar por baixo, mas hoje está muito comum, não sei, talvez, como dizia Augusto Cury, né? A gente tem muita informação, por isso que a gente hoje é o povo da ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, então... É verdade. E eu sou ansiosa também. Mas, às vezes eu falo coisas assim que nem eu acredito que foi eu que falei, mas eu só percebo quando eu assisto de novo. Mas tá bom, a gente finge que tá certinho e segue. Mas resumindo, falar sozinho é saudável, é terapêutico. Então tá bom, pelo menos isso é legal. E qual que é a terceira característica, terceiro ponto? Então, o terceiro eixo de personalidade, né, é o eixo da perversão. Lembrando que perversão, né, é diferente de pervertido, tá? É um eixo, assim, que saem os mais conhecidos, assim, sociopatas, psicopatas, né, saem desse eixo. Só que, assim, a gente convive, às vezes, com pessoas que fazem parte desse eixo de personalidade, onde a característica mais marcante é a manipulação, não sentir culpa de nada. Então, o perverso, ele na verdade não sente culpa, ele não sente remorso, ele sofre quando algo afeta ele, quando ele é descoberto. Ao mesmo tempo tem um conflito aí, porque ele tem um exibicionismo muito grande, então muitas vezes quando ele comete algo, ele fala. O perverso vai na terapia, por exemplo, para contar alguma coisa que ele fez, né? Algum abuso, alguma violência, algum crime. Mas os narcisistas estão dentro dessa linha de perversos, né? E eu não sei, confirma. É uma característica. Tá. E eu li um pouco a respeito de algumas personalidades assim, porque ao longo da minha vida eu lidei com algumas pessoas assim, né? Desde a infância, e é horrível você identificar isso nas pessoas, mas assim, lendo a respeito, a gente percebe o seguinte, que muitos deles, além de não assumir o que fazem, eles ainda manipulam contra as vítimas, para deixar elas desamparadas, né? Então, eles afastam pessoas de quem eles prejudicaram, com manipulações, tanto verbais ou criações, vídeos e tudo mais. Eu cheguei a ver um caso de um criminoso, né? Que ficou até o último minuto dizendo que não tinha matado as pessoas, e ele estava na fila da morte. No último dia, assim, ele foi entrevistado, ele foi acompanhado por uma reportagem, né, para entender a mente dele. E um dia antes, ele confessou, e aí ele deu risada, como se fosse a coisa mais, né, engraçada do mundo, e comentou que ele achou divertido aquilo e tudo mais, que ele manipulou todo mundo, até os repórteres. Então, tipo assim, para alguém que não tem habilidade com gente manipuladora, você acaba acreditando nas coisas que eles falam e até no que eles produzem, inclusive, sim, né? Porque o perverso, ele precisa de palco.
ele gosta de palco, ele gosta de que descubram, né? Tem até um filme que eu não vou lembrar agora, que era um serial killer, que aí a polícia pega, né? E aparece lá na TV, é um filme americano, e ele liga para a polícia e fala que não é, que é ele que matou, ele que fez tudo isso, que não é aquele cara que pegaram. Tipo assim, poderia ter se safado, né? Mas não, ele quer ser o autor daquilo ali. Ele quer que todos reconheçam. E é onde geralmente ele é pego, porque o exibicionismo dele chega num ponto que ele acaba se delatando, né? Entendi. Então é uma característica deles, mas assim, a gente descobre quando é um sociopata ou um psicopata, mas a gente pode estar convivendo, rodeado de pessoas assim, e que nos manipulam, que não sentem culpa de nada, que usam as pessoas. Eu costumo dizer que o perverso, né, de personalidade, o mundo é uma colheita, que ele tem que se servir. Ele não vê pessoas, ele vê a pessoa como um objeto, algo que ele pode usar, algo fragmentado. Então, ele vê aquela mulher, ele vê, por exemplo, o corpo, ele vê tal característica dela. A criança, quando ele é um pedófilo, ele vê ali o abuso que ele pode fazer. E outra, sempre tem um fetiche sexual envolvendo, assim, é comum neles, eles terem um fetiche sexual, mas, assim, foge um pouco da curva, tipo um sadomasoquismo, né? Então, coisas assim, ele não tem, tipo, ele não tem sexo definido, ele faz sexo para ter vantagem, entendeu? Ele pode ter prazer de várias formas, então, é uma coisa muito controversa essa personalidade, porque dentro da psicologia mesmo há uma linha de psicólogos, né, que tratam, que querem tratar, quando procuram a outra linha de psicólogos que não querem tratar porque não tem cura, é um eixo de personalidade e geralmente quem atende corre risco, porque o perverso busca o psicólogo ou o terapeuta porque algo nele ou alguém ligado a ele interessa para o perverso. Entendi. Tanto para ele ter uma vantagem sexual, financeira, social, como também para talvez até cometer um crime, né? Algo mais... Então, eu quero acrescentar que eu li uma pesquisa que foi feita dentro de uma cadeia por um psiquiatra que, na verdade, ele estava estudando a mente de criminosos graves, né? E ele tinha feito alguns exames de tomografia para ver o sistema límbico dele, como que funcionava. Então, ele avaliou que alguns tinham 30% funcionando, outros 50%. Então, era variado, né, a sensibilidade emocional, digamos assim, deles. Só que quando ele fez essa análise, ele também fez de outras pessoas para ele ter parâmetros. Então, ele pegou pessoas normais, né, e esses criminosos, né, que estavam de alto grau ali de perversidade. E o que aconteceu? No final da pesquisa, ele descobriu que ele também era psicopata, porque ele não tinha um sistema límbico funcional. Então, ele não sente emoção para algumas coisas. E aí, chocado com o resultado, ele foi entrevistar a mãe dele. E a mãe dele falou: filho, desde criança, você tinha algumas brincadeiras que a gente via que não era muito normal. E o que eu fiz para você? Eu vi que se eu oferecesse raiva, eu achava que eu ia alimentar isso em você. Então, eu te ofereci amor. E aí, ele entrevistou a esposa, que também ele já é casado, e tinha filhos e tudo, família e tudo. E a esposa dele falou assim: eu olho para você, eu vejo dois. Então, quando o seu lado obscuro aparece, eu prefiro nem, assim, me envolver, eu deixo você esfriar e depois a gente conversa. Mas eu sempre vi que você tinha um lado seu que eu não gostava muito. Então, ele conclui a pesquisa dizendo o seguinte, que o ser humano, mesmo quando ele tem um sistema límbico não funcional, se ele é orientado sobre as coisas, ele tem o poder de escolha do que ele vai fazer com a vida dele
e o que ele vai fazer com as outras pessoas. Ele não precisa, por essa falha, entre aspas, do sistema, né, falar, não, já que eu não sinto nada mesmo, não vou me importar e vou fazer o que passar na minha cabeça. E eu achei incrível essa entrevista, assim, essa pesquisa dele, porque é uma visão de que existe a possibilidade de você escolher ser uma pessoa que vai acrescentar na humanidade, né, em vez de fazer tudo que vier. Mas é uma coisa que é difícil, assim, escolher quem que eu vou confiar de dar essa possibilidade, né? Porque assim, foi bom você ter falado sobre isso, porque na verdade, o ser humano, ele já foi um pouco de tudo, segundo a psicanálise, nas fases de desenvolvimento, oral, anal, fálica, 2 anos, depois até uns 4 anos, depois até uns 6 anos, né? Depois na adolescência, que é a última, que é a genital, ele passou por um pouco de tudo. A criança, ela foi psicótica, ela foi perversa, ela via fragmentada. A criança, quando nasce, ela vê o seio materno, ela não sabe que tem nenhuma mãe, ela vê um objeto. Isso é uma característica perversa. Ela vive num mundo ali psicótico, né? Ela mistura fantasia, então a gente vai desenvolvendo, e no desenvolvimento normal, por fim, vem a personalidade neurótica. Então, a gente tem um pouco de tudo. Todo mundo, se for analisar, a gente acha um pouco de perversão, de psicose, mas a gente vê muito funcionamento na psicanálise. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um funcionamento psicótico, viaja demais na maionese, entendeu? Mas ela não tem a doença, né? Ela sabe, de um certo modo, mas todo mundo tem aquele amigo, viaja demais, né? Confunde demais, fantasia demais. Então, todo mundo tem um pouco de cada. Por isso que não dá para colocar ninguém numa caixinha, né? Há coisas que dá para desenvolver. A psicanálise fala sobre erotização desde criança, mas assim, no toque da mãe, no cuidado, que mostra o que é o prazer, o que é ser amado, o que é ser acolhido. E isso vai modulando a personalidade ali da criança, que vai virar um adulto, né? E isso vai gerando, então são muitas influências. Por outro lado, você pode fazer tudo igual, mas o ser humano ele tem algo único, que ele consegue ter uma visão de mundo diferente. Então você pode criar 2 iguaizinhos, um pode ser um bandido, outro pode ser um policial, um juiz, entendeu? Um médico. Porque depende da visão de mundo. Então, quando fala assim de personalidade e psicologia, é bom que tenha diversidade de visões de mundo, de visões de ser humano, para que cada um procure o seu psicólogo, a abordagem que se identifica mais, né? Há algumas situações que uma abordagem ou outra tem mais sucesso, né? Ou não, tem pessoa que só se adapta com um tipo de abordagem. Então, o importante é procurar sempre um profissional. Não deu certo, procura outro, aquele que você tem empatia, aquele que você vai com a cara, aquele que você se sente compreendido, né? Acolhido, que é aquele que você confia que realmente aquilo vai dar certo, né? Não importa, às vezes o profissional não é tão bom, assim, tão qualificado, assim, de títulos, vamos colocar, mas você teve uma empatia e você confiou nele, você gostou, ele tem manejo com você, então é o que vai dar certo. Entendi. Agora, só para a gente concluir um pouquinho, eu falei das fases aí, oral, anal, né, fálica, período de latência e genital. São as fases ali do desenvolvimento oral, ali a criança, qualquer fase que ela tiver muito estímulo ou frustração em excesso, vai mexer na personalidade dela. Oral, a pessoa pode ter até uns 2 anos mais ou menos. Hoje também tudo está muito precoce, pode ser que seja até antes que se encerre. É o prazer na boca, né? A criança precisa disso para se alimentar. Então, se ela tem excesso de estímulo ou frustração, pode influir na personalidade. Se é uma pessoa muito falante, que gosta de comer, gosta de falar muito, ou vícios ligados à boca, né? Cigarro, bebida e tal. Anal, depois de 2 anos ela está ali testando os esfínteres, o controle do cocô e do xixi. Se ela também tem ali algum excesso, tanto para mais como para menos ali, você pune a criança, às vezes fazer cocô, xixi na roupa, vai influenciar.
na personalidade dela. Pode ser uma pessoa muito segura, uma pessoa muito, como é que chama? Dominadora, muito controladora, ou muito gastona, muito relaxada com as coisas, entendeu? E na parte da fálica também tem o complexo de Édipo, né, que depois vai dissolver, e aí depende, ali também já vai guiar um pouco da escolha, né, da sexualidade. Aí tem um período de latência, a criança foca ali na aprendizagem, e depois vem a genital, que aí na adolescência começa a puberdade, começa a voltar para a genitália, a vida sexual realmente, né, começa a povoar a mente desse ser humano, e aí começa nessa fase que vai até o fim da vida. Entendi. Nossa, a gente deu uma volta aqui. É o que eu falei para você, dá para fazer muito podcast. Se a gente for falar muitos assuntos relacionados à psicologia, à personalidade, tem muita coisa, né? Igual eu estava falando, todo mundo tem um pouquinho de cada personalidade, né? Aí, desses eixos aí de personalidade, segundo a psicanálise. Então, assim, a gente pode mudar, pode desenvolver, né, algumas características, algumas habilidades. Toda personalidade tem um lado bom e tem um lado ruim. E, por exemplo, na psicologia a gente aplica testes de personalidade, tudo, mas é algo estatístico, que a gente precisa trabalhar com dados, com informação, com probabilidades, né? E às vezes você tem 1% só de uma certa característica, né? Vamos falar em seleção de pessoas. E você fala, não, só tem 1% dessa característica. E às vezes aquela empresa, aquele emprego ali muda totalmente a vida da pessoa, acontece algo na vida dela, alguma crise, um conflito, e ela consegue apresentar aquilo lá. Na clínica também é assim. Então o psicólogo ele tem que acreditar no ser humano, né? Ele tem que acreditar porque às vezes a pessoa tem 98%, vamos dizer assim, para dar errado alguma coisa, só 2% para dar certo e dar certo. Entendi. Entendeu? Então a gente aplica testes às vezes, mas nada é definitivo, né? Tudo são apenas aproximações para a gente ajudar na análise, no caso dos recursos humanos, para a gente tomar algumas decisões, na clínica para a gente guiar caminhos, né? Mas nada é definitivo. Então isso é importante, que eu vejo seu podcast falando de personalidades, né? Sim. Então às vezes as pessoas podem achar que, não, aquilo é assim e acabou. Não. Tem muita mudança, muita variedade, ninguém é engessado em nada. O ser humano e o universo é dinâmico, nunca está parado. Inclusive, eu mesma já fui tímida, entendeu? Falava baixo. Aí eu trabalhei num lugar em São Paulo que eu desenvolvi, assim, aprendi a falar alto, e depois, agora, maior dificuldade para falar baixo, eu tenho que ficar me regulando, entendeu? Eu já tive fase que tem lugares, inclusive, que eu fico mais tímida, mas o meu jeito é extrovertido, mas eu sou extrovertida em meios, assim, que eu me sinta, né, mais familiarizada, pessoas que eu tenha mais amizade e tudo mais. Então, a personalidade eu não sou sempre do mesmo jeito em todos os lugares. A essência é a mesma, mas a personalidade pode mudar também ao decorrer da vida, né? E do ambiente, né? A sua relação com o meio, com as pessoas, né? O sentido, o significado que você vê nas coisas também. E eu quero perguntar outra coisa que eu fiquei curiosa. Você falou que deu uma olhada lá no podcast, lá no canal no YouTube. Eu queria que você falasse. Você falou que tem uma personalidade bem marcada lá na forma que está sendo apresentado o podcast lá no YouTube. Eu queria que você falasse pra gente, que eu fiquei curiosa, hein? Então, é mais uma coisa para todo mundo pensar, porque tudo que a gente produz, nossa produção, tem a ver com a nossa personalidade, entendeu? Então, a sua produção, o jeito que você fez, voo mental, um nome legal, achei muito legal. A abordagem ali, tipo, de voo mesmo, de avião, você fala, né, pouso permitido, não sei o quê, tem um barulhinho do avião. Tudo isso é legal, tem a ver com você, porque você, pelo que você já falou, passou por dificuldades, né, crises emocionais. Então, agora como se você quisesse alçar voo, né? Isso. Que avião é liberdade, é subir, buscar as coisas do alto, coisa sublime, né? Coisas diferentes. E você colocou nesse formato para falar
de um tema que você gosta muito. Sim. São as coisas mentais da área psi. Então tem a sua cara ali. Achei legal. É verdade, tem minha cara, eu achei bem legal mesmo. Todo mundo tem que pensar nisso. Tudo que a gente produz tem a ver com a nossa personalidade. Então cuidado com o que todo mundo está produzindo. Às vezes a gente está produzindo uma coisa ruim, achando que a gente é uma coisa, que somos totalmente bons, que também ninguém nunca é. Né? O ser humano ele é ambivalente, todo mundo tem um lado bom e ruim. Então a gente vê muito o ser humano pela produção. Então às vezes você está fazendo algo ruim, vamos investigar aí por que você está fazendo isso. O que tem dentro de você que está produzindo isso? Às vezes não é que tem dentro, às vezes a pessoa está tentando copiar, né? Vê alguém dando certo e fala, não, quero fazer também. E mas eu acredito muito que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, porque a gente vai se conectar com pessoas que têm a ver com a gente, que acreditam né, naquilo que a gente é, de verdade, não no que a gente está tentando parecer. E a pessoa que copia já está mostrando quem ela é. É verdade. Uma pessoa insegura, não é? Que quer copiar coisas. Que acha que não tem criatividade suficiente. Que ainda não se conhece, não se encontrou ainda no mundo, entendeu? Ela precisa copiar às vezes. Entendi. Então até esse comportamento também fala sobre ela. E se você faz uma terapia, o psicólogo ajuda você a se encontrar as características que talvez estejam guardadas aí por algum trauma, por algum receio, né, insegurança, e conseguir alcançar. Eu achei legal a sua interpretação lá do canal. Eu tenho um espírito livre, né? Eu gosto de ser quem eu sou e gosto das pessoas do jeito que elas são. Eu não fico caçando defeito em ninguém. Então, eu sou dessa visão de liberdade. E eu tenho essa coisa de... Acho que todo mundo tem que... Para você alcançar o que você quer, seja lá o que for, você tem que ser você. Tem que ter liberdade para ser você, entendeu? É isso. Então, parabéns. Gostei muito da ideia. Gostei do nome, Voo Mental. Obrigada. Estou gostando do podcast. Estou acompanhando ali conforme eu vou tendo tempinho, eu estou ouvindo. Assim, você está buscando um voo alto aí com o seu avião do Voo Mental. E sucesso para você, que você consiga mesmo, tá? Porque é muito bacana isso. E parece que você está se encontrando, que é um assunto que, né, você sempre se interessou. Então, sucesso, que você veja as coisas de cima agora. Obrigado, Vitor. Gostei muito do nosso papo e eu espero que as pessoas que assistam consigam captar e entender aí as visões, né, que são bem diferentes do que a gente tem falado até agora, mas só veio para acrescentar e para somar aí. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Sucesso aí para você, para as pessoas que estão ouvindo também o seu podcast. E se precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Tripulação, pouso autorizado.